Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Carlos Jorrinho, é dirigente do Partido Socialista, foi eurodeputado, secretário de Estado da Energia e também da Administração Interna, líder parlamentar e é agora o candidato do PS à Câmara Municipal de Évora. Bem-vindo. Nos últimos anos, Évora tem escapado ao PS nas autárquicas. Desta vez, Carlos Jorrinho confia na perda de influência eleitoral do Partido Comunista Português. Muito bom dia, Susana, muito bom dia, Helena, é um gosto estar na Hora da Verdade. Não é tanta confiança na perda de poder eleitoral do Partido Comunista Português, é o sentimento de que nos últimos anos, ao mesmo tempo que o Partido Comunista Português liderava a cidade estagnou, a cidade perdeu ambição, a cidade perdeu afirmação, capacidade de atratividade. E isso tem o seu contraponto. O contraponto é quando eu agora voltei destas minhas outras funções que descreveu à cidade de Évora, à Universidade de Évora, como seu professor catedrático, comecei a ter muitos contactos de muitas pessoas que me diziam: Évora tem que ter um outro ciclo e tu tens o perfil, a experiência, a capacidade, a confiança, a penetração em vários setores da cidade. Eu joguei futebol em Évora, sou professor em Évora, fiz muitas coisas em Évora, para poderes liderar um projeto alternativo. E, portanto, eu julgo que neste momento, mais do que olhar para o passado não se recomenda, mais do que olhar para o passado, o que eu quero e o que eu vou fazer na minha campanha é uma campanha pela positiva, uma campanha de mobilização, acreditando que Évora, que foi capital de Portugal, que é uma capital regional, capital do Alentejo, que vai ser capital europeia da cultura, tem um enorme potencial inexplorado e tem muita gente que quer e que acredita numa Évora menos fragmentada e com uma perspectiva de estratégica, programática, mobilizadora. O PCP passou a ser residual no Alentejo, a seu ver? No ponto de vista autárquico, não passou totalmente. Do ponto de vista, quando nós medimos as votações que o Partido Comunista tem em eleições legislativas, por exemplo, sim, é residual. Do ponto de vista autárquico, é muito caso a caso. De qualquer maneira, por exemplo, olhando para a atual variação em Évora, o Partido Comunista tem 2 vereadores, o PS tem 2 vereadores, o PSD tem 2 vereadores, há um movimento independente que tem 1 vereador. Esta fragmentação é altamente prejudicial à cidade. Esta fragmentação não ajuda a dar tração aos grandes projetos de mudança que a cidade precisa, e estou convencido que também em resultado disso, do ponto de vista autárquico, o Partido Comunista vai começar também a ter cada vez menos poder. Está apostado numa maioria absoluta, é isso? Estou apostado numa maioria estável para governar. É muito importante. Os alentejanos e os évorenses, quem vive no concelho, tem a prova concreta no dia-a-dia, quando sente a falta de limpeza, as dificuldades do trânsito, as dificuldades nos licenciamentos, o mau funcionamento global do concelho, percebe que a fragmentação não é solução. E, portanto, o apelo que eu faço e farei é que a escolha que devem fazer é uma escolha dando a alguém uma maioria estável para governar. E, Está claro, disponível para acho que eu sou coligações, por exemplo? acho que eu sou aquele que está melhor colocado para poder usar, enfim, por tudo aquilo que referi, pelo perfil, pela experiência, pelo apoio, para poder usar essa maioria estável para passarmos Évora para um outro patamar. Maioria estável pode querer dizer que tem de fazer acordos se não houver uma maioria absoluta para o Partido Socialista. Eu gostaria que fossem os eleitores de Évora a definirem o que é uma maioria estável. Se eles entenderem que uma maioria estável é dar uma maioria absoluta, pois que o façam. Se eles entenderem que uma maioria estável é criar condições para que possa haver uma maioria estável, pois eles deem essas indicações, porque eu tenho um enorme respeito pelos eleitores, pela opinião dos eleitores. Ao longo dos anos, os portugueses têm mostrado que no momento de votar, mesmo quando nós não gostamos do resultado, votam sempre com muita sabedoria e, portanto, eu saberei interpretar os resultados. Claro que quanto mais estável for a maioria,
mais fácil é aplicar um programa esse que nós vamos construir com as pessoas e que vamos construir com muita ambição e com muita vontade de iniciar um novo ciclo de afirmação de Évora, capital da cultura, Évora, capital regional, Évora, capital ao sul, Évora, cidade de grande referência, talvez a cidade mais importante, competindo com Viseu, não no litoral do país. Nas últimas eleições legislativas, o Chega teve 19% em Évora, um valor muito elevado comparativamente com votações anteriores. O que é que está a acontecer no Alentejo e na zona ou no distrito de Évora para este crescimento, para o discurso do Chega chegar a tantas pessoas e ter este acolhimento? O Alentejo tem, naturalmente, como uma grande parte do interior do país, o descontentamento das pessoas é crescido. Embora muita coisa tenha sido feita no Alentejo nos últimos anos, a verdade é que continuamos a ter uma região muito envelhecida, continuamos a ter problemas de demografia muito, muito grandes, continuamos a não ter a massa crítica necessária para fixar as pessoas que pretendemos. Os serviços públicos melhoraram muito, mas face à malha muito esfarelada, digamos, da própria forma como é povoado, muitas vezes os serviços não chegam da forma que deviam chegar, a população muito envelhecida precisa de cuidados especiais. Isso sempre fez com que no Alentejo tenha havido um elevado voto chamado voto de protesto. Esse voto de protesto encaminhava-se normalmente para o voto na CDU. Aquilo que penso que tem estado a acontecer é que esse voto de protesto tem vindo a dirigir-se em parte da CDU para o Chega, tanto mais que a CDU se foi institucionalizando também enquanto partido autárquico, também foi tomando algumas posições que, nomeadamente, em relação à questão da Ucrânia e a invasão da Ucrânia, ou em relação a outras questões que têm feito perder alguma credibilidade. É também agora o eleitorado de protesto um pouco mais jovem, porque também vai havendo renovação de gerações, e, portanto, esse voto de protesto penso que é um pouco um voto voto de abstenção e voto que era voto CDU. Mas, mais do que qualificá-lo, o problema é resolvê-lo, a questão é resolvê-lo. É falar exatamente com as pessoas que têm o dever e o direito, o dever também o têm, sim, todos nós temos o dever de avaliar positivamente e também de protestar e dar respostas concretas àquilo que faz com que as pessoas protestem. As eleições autárquicas deste ano são muito importantes também por isso. Nós identificamos um sentimento de afastamento muito forte, geral, não apenas em Portugal, em todo o Ocidente, na democracia liberal, um grande afastamento dos eleitores em relação aos políticos. E essa falta de proximidade, essa falta de empatia, tem nas eleições autárquicas um espaço muito importante para se poder mitigar, porque numas eleições autárquicas há uma relação de muito maior proximidade. Eu acredito que, cuidando, olhando para os problemas concretos, falando concretamente com as pessoas, talvez seja possível reduzir essa votação. Acredito mesmo que o Chega não terá essa votação. O adversário do PS é o Chega ou o PCP? Eu quero fazer uma campanha muito pela positiva. O adversário do PS e o meu adversário, olha, são as ruas e a higiene urbana, enfim, que toda a gente identifica como inaceitável para uma cidade que é a capital da cultura. É o trânsito caótico, é a incapacidade de algumas empresas que querem investir em Évora, mas não há habitação, os jovens não se conseguem fixar, o preço das casas é enorme e, portanto, esses são os verdadeiros adversários. Eleitoralmente os alentejanos vão decidir, mas se não houver uma lógica de fragmentação, e eu espero que essa mensagem possa passar para os eleitores de Évora, ou seja, que possam compreender que a cidade não ganha com fragmentação, então provavelmente haverá uma lógica mais bipolarizadora e talvez o adversário possa ser mais o PSD. Acha que os temas do Chega, como discurso securitário,
podem ter algum eco nos problemas que vivem as pessoas em Évora ou não? Temos que voltar à mesma questão. Évora é uma cidade globalmente segura, tal como o país. A questão é a capacidade ou não que o Chega possa fazer, já está a começar a tentar fazê-lo, de criar uma percepção de não segurança, não é? E aí é preciso combater isso. E uma das componentes importantes da campanha, espero que não ter nenhuma surpresa e que o Governo não... Aliás, já o fez. Aqui há uns dias fui ver um jogo do Lusitano de Évora, aliás, um jogo que é uma equipa de futebol de Évora que fez um grande resultado e está, aliás, nos quartos de final da Taça de Portugal. Mas a verdade é que foi um jogo que correu sem nenhum incidente, de uma forma perfeita, e no final do jogo entrou uma polícia especial para fazer uma coreografia como de guarda de honra a ser das equipas, fazendo algo que é criar uma percepção, eu diria que é criar uma coreografia de insegurança de Estado. Quer dizer, atenção que isto é seguro, mas pode ser inseguro, por isso nós fomos cá à polícia. Acha que a polícia está a ter seguro, outro comportamento? Mas pode ser inseguro. Portanto, nós pomos a polícia de Martim Muniz a fazer toda aquela cena. Isto está-se a criar insegurança de Estado para depois se dizer a seguir, atenção, somos nós que podemos garantir a segurança. Não é o Chega, somos nós. Ou seja, para conquistar uma parte do eleitorado do Chega, o atual governo, o atual primeiro-ministro, e eu digo o primeiro-ministro porque ele fez aquela, enfim, histórica, pelas más razões, proclamação ao país às 8 da noite para nos apresentar as forças de segurança em parada e a compra de mais alguns equipamentos para a polícia. Bem, para conseguir alguns votos do Chega, o governo está a colocar a polícia numa má situação. Eu julgo que nós devemos proteger as forças de segurança, valorizar as forças de segurança, valorizar a GNR, mas valorizá-los não é usá-los em coreografias, e a criação de uma insegurança de Estado para depois dizer nós é que garantimos a segurança do ponto de vista político, algo que é inaceitável. Acha que há uma polícia de Estado neste momento? Eu não acho que haja uma polícia de Estado, isso é excessivo, não é? O que eu acho é que há um governo que politiza a ação da polícia para criar um clima que facilite a sua agenda securitária. Usando também uma coisa, e posso dizê-lo com toda... Porque eu fui secretário de Estado adjunto da Administração Interna, fui responsável por muitas áreas na área da segurança. A menor atenção que ao longo do tempo, ou o certo preconceito que ao longo do tempo a esquerda sempre teve em relação aos temas de segurança. É um erro enorme. Em todos os congressos em que eu posso usar a palavra do PS, em todas as áreas, em todos os debates internos, eu digo sempre que eu não me resigno à ideia de que o tema da segurança seja um tema de direita. Não é. O tema da segurança das pessoas, da segurança física, da segurança do património, da segurança psicológica, da segurança da saúde, da segurança social, o tema da segurança na sociedade, de uma sociedade que funciona, que é saudável, é um tema da esquerda. É um tema da esquerda, também é um tema que a direita deve abordar. Agora, este sentido securitário de criar o medo, de jogar com o medo, é, do meu ponto de vista, o resultado do medo que a AD tem de perder votos para o Chega, mas está a prejudicar gravemente o país, porque cria mais insegurança de Estado, porque nós precisamos dos bons imigrantes e eles precisam de nós, e também porque nós somos o 7º país no ranking de segurança à escala global. Nós precisamos de atrair quadros para Portugal, nós precisamos de atrair turismo para Portugal, porque uma parte da nossa balança de pagamentos, das contas certas e do equilíbrio depende do turismo, e nós estamos, no fundo, a prejudicar, a matar a galinha dos ovos de ouro. O PS está a perder a batalha da segurança?
Eu não acho que o PS esteja a perder a batalha da segurança. O que eu acho é que a esquerda, ao longo de muitos anos, e não apenas aqui em Portugal, eu tinha este mesmo discurso no Parlamento Europeu, não fez do tema da segurança um tema prioritário, escolheu outros temas, não? Outros temas sociais, e o tema da segurança é um tema cada vez mais importante, num mundo cada vez mais global, em que a segurança já não é apenas a segurança normal, é também a cibersegurança, por exemplo, e todo esse tipo de segurança, e, portanto, o PS está no momento de, por um lado, contestar aquilo que o governo está a fazer, usando, politizando, manipulando a segurança, e as forças de segurança devem ser valorizadas. Eu não estou a fazer uma crítica às forças de segurança, estou a fazer uma crítica ao uso que delas está a ser feito, mas o PS também não pode perder tempo em não ser apenas um crítico e passar a ser um proponente. Por exemplo, eu acho que a segurança, para ser eficaz, tem que ser discreta. Eu acho que a segurança, para ser eficaz, tem que ser de proximidade. Eu, quando era secretário de Estado da Administração Interna... E essas propostas têm faltado ao Partido Socialista. Quando era secretário de Estado da Administração Interna, pelo menos a dar uma perspectiva mais vocal dessas propostas. Eu acho que vários ministros da Administração Interna fizeram bons trabalhos. Portugal não chega a este local, a este número do ranking da segurança, se não houvesse bons governos. Bons governos, nos últimos 8 anos, como sabe, antes deste governo foram governos socialistas e os rankings de segurança funcionaram sempre. Portanto, o PS deu importância à garantia da segurança dos bens e dos cidadãos. Não fez, foi disso, um tema de afirmação ideológica, em diferenciação a outros modelos de ação, muito mais encenados, muito mais cenográficos e muito mais para puxar votos numa lógica de desinformação, de medo e de manipulação. O PS acho que deve começar a falar muito mais de segurança e deve começar a falar muito mais do modelo alternativo de segurança, que é o modelo de regulação, que é o modelo de integração, que é o modelo de proximidade, que é um modelo de valorização das forças de segurança, que é o modelo de valorização de um sistema saudável de convivência, de tratar o que é legal com o que é legal, o que é ilegal quando é ilegal, e também ter em atenção uma coisa, é que há muitos imigrantes em Portugal que só são ilegais porque não temos, e este governo não tem a capacidade de tratar dos processos a tempo e horas para eles serem legais. Acha que o discurso do PS sobre segurança atualmente confunde-se muito com o do Bloco de Esquerda, por exemplo? Ou dos partidos à sua esquerda? Julgo que não é clara a fronteira, e acho que o PS deveria valorizar mais um discurso seu próprio. E deixe-me dar um exemplo: o Presidente da Junta de Santiago Maior, Miguel Coelho, penso que em todo este processo teve exemplar na maneira como defendeu as populações, e não como foi defendeu Miguel a política. Coelho que não foi à manifestação de sábado. Demarcou-se na manifestação de sábado. Essa é outra questão, mas o facto do PS ter estado na manifestação de sábado, enfim, foi uma decisão que tomou, e julgo que conseguiu. O risco de não estar talvez tenha sido seria maior do que o risco de estar. O risco de estar é o risco de dizer, bem, há uma fratura na sociedade entre os que são a favor das ações securitárias e os que são a favor de, enfim, deixar andar. E o PS não pode ficar desse lado também. Não pode ficar desse lado. Agora, que o PS tem que afirmar mais e tem que fazer do discurso da segurança com empatia, segurança com sentido de Estado, segurança com proximidade, como uma das suas bandeiras, eu acho que o deve ter. E se essa for uma linha vermelha que o separe de outras forças mais à esquerda, tem que assumir que deve separar. Mais reativo, menos reativo e com mais propostas. Mais proativo, com mais propostas, mas fazendo aqui uma diferença em relação ao tempo em que eu tive essas funções, já foi há mais de 20 anos, mas também muitos outros ministros da Administração Interna foram excelentes ministros da Administração Interna, José Luís Carneiro mais recentemente, António Costa foi ministro da Administração Interna, passar. O PS sempre fez, digamos, cumpriu
as suas funções de segurança como uma obrigação. Cumpria-as e os resultados mostravam, nos relatórios de segurança interna, que a estava a cumprir. Talvez seja a altura agora de falar sobre isso e dizer o que está a fazer, de ter orgulho daquilo que está a fazer, quando estiver a fazer, nas autarquias, quando voltar ao poder, na Presidência da República, não é o PS, será um Presidente da República, mas acho que não há razões para não falar da segurança, há razões para ter um discurso explicativo sobre aquilo que se está a fazer para garantir a segurança, quer a segurança dos portugueses, quer a segurança dos que são portugueses por naturalização, quer a segurança dos estrangeiros, mas que estão em Portugal de forma legal e que todos contribuem para a nossa comunidade. Voltando às autárquicas, soube-se nos últimos dias que Alexandra Leitão será a candidata do PS a Lisboa. É uma aposta na esquerda, mais à esquerda do PS? É uma aposta em Alexandra Leitão. A Alexandra Leitão é uma militante socialista, é uma candidata forte. Eu, se lhe pudesse dar um conselho, se ela me pedir, acho que ela deve, sobretudo, apostar em mobilizar o muito eleitorado em Lisboa, com que eu falo. Eu não moro, venho muitas vezes a Lisboa, mas moro em Évora, resido em Évora, e voto em Évora, como já se percebeu pela conversa anterior, mas há muita gente em Lisboa que está muito, muito descontente com a governação autárquica de Carlos Moedas. Eu próprio digo que para mim foi uma desilusão. Eu tinha muita consideração, e continuo a ter, pela forma como o Carlos Moedas desempenhou a função de comissário. Acho que é uma desilusão completa, é um recasting, uma inadequação à função como presidente da Câmara de Lisboa. E eu acho que Alexandre Leitão devia, primeiro do que tudo, mobilizar todas essas pessoas que neste momento percebem que Carlos Moedas não é a solução para governar Lisboa. E depois, se os partidos mais à esquerda também tivessem interpretação e se juntarem à sua candidatura, acho que para ganhar uma Câmara todos são importantes. Mas isto não significa que o eleitorado do centro, que em Lisboa existe, não fica arredado do voto do Partido Socialista? Eu não defendo uma lógica frentista e, portanto, mas não sei o que é que vai acontecer. Se Alexandre Leitão fizer primeiro um acordo frentista, digamos assim, com o Partido Comunista, não será, mas com os outros partidos à esquerda, e depois se apresentar ao eleitorado, é provável que perca algum eleitorado ao centro. Por isso é que eu comecei por dizer que eu lhe sugeriria uma lógica diferente, que era uma lógica de uma parceria e de uma coligação com os lisboetas, sendo que se nessa coligação com os lisboetas o LIVRE, o Bloco de Esquerda, se revirem também em Alexandre Leitão, claro que serão bem-vindos. O que está a dizer é que prefere uma coligação eventual pós-eleitoral do que pré-eleitoral. Não, agora prefiro sobretudo uma coligação pessoa a pessoa para ter os votos necessários para ganhar. E o PS ir sozinho, é só para clarificar. Eu acho que o PS deve arrancar, a candidatura é a candidatura do PS, é uma candidatura do PS com os cidadãos de Lisboa. Obviamente que se o Bloco de Esquerda e se o LIVRE quiserem apoiar Alexandre Leitão, acho que não deve haver uma negociação ou um contrato ou um conjunto de condições para que isso aconteça. Porque se houver esse tipo de negociação, o que vai acontecer é que muitos daqueles acordos que foram feitos com as pessoas, digamos assim, tenderão a estar mais fragilizados. Agora, eu também não vejo nenhuma razão, com toda a sinceridade, colocando-me agora que é um exercício sempre, compreendo pouco normal, mas se eu fosse um eleitor do Bloco de Esquerda ou se eu fosse um eleitor do LIVRE, tendo Alexandre Leitão e Carlos Moedas, não hesitaria em apoiar incondicionalmente Alexandre Leitão. Eleições presidenciais também. António José Seguro diz que está a ponderar se é ou não candidato às eleições de janeiro de 2026. Seria um bom candidato para si? Sim, seria um bom candidato, mas sobre a questão presidencial, deixe-me dizer-lhe o seguinte: eu acho que o Partido Socialista não pode voltar a ter falta de comparência nas eleições presidenciais. De facto,
nos últimos 20 anos o Partido Socialista teve falta de comparência e desta vez não pode ter. O Partido Socialista tem a obrigação de ter um candidato que dispute a segunda volta e que dispute a segunda volta para ganhar as eleições Já dá presidenciais. como adquirido que há que vai haver Sim, duas eu voltas. acho que é provável que haja, mas... Por causa do Almirante. Eu não sei se é por causa do Almirante, mas com aquilo que vamos ouvindo, com a multiplicação de candidaturas e de candidatos, até alguns menos conhecidos, mas sei lá, o líder do sindicato, O André Pestana. André Pestana, e outros mais, com todo esse tipo de expressão, acho que é provável que haja, não é? Mas sim, o PS tem que ter um candidato para ganhar as eleições, no mínimo para disputar a segunda volta e para, nessa segunda volta, ganhar as eleições. E por isso eu acho que o PS deve escolher, dentre aquelas figuras que se disponibilizarem, porque as eleições presidenciais são pessoais, e isso inviabiliza algumas coisas que se falou, como primárias e outras coisas mais. São pessoais. E, portanto, entre aquelas pessoas que, como António José Seguro, ou como outros, se vierem a disponibilizar, o PS deve escolher aquele que estiver, e deve fazer os estudos, encomendar os estudos que forem necessários, até estudos muito profundos, para apoiar, e mais caros se for necessário, mas para apoiar aquele que tiver, aquela ou aquele que tiver melhores condições para disputar a segunda volta e ganhar as eleições. Dito isto, eu não escondo que eu gostaria que no final desses estudos todos a pessoa escolhida fosse António José Seguro. Eu fui líder parlamentar de António José Seguro, sou amigo de António José Seguro, mas isso não é condição, porque sou amigo de muitos outros candidatos, mas conheço bem, sei bem o seu perfil, sei bem o seu nível de seriedade, sei bem o seu nível de compromisso, acho que tem um perfil muito adequado para depois de termos, e repare que as eleições presidenciais em Portugal têm sido um bocadinho assim, tivemos um presidente muito comedido, como o Ramalhianes, depois tivemos alguém mais aberto e como o Mário Soares, voltámos a ter Cavaco Silva, agora temos Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que agora é a altura para termos um Presidente da República estabilizador, com uma dimensão um pouco mais de garante da solidez política e do sistema político no momento em que temos todas aquilo que podemos verificar, como por exemplo o crescimento de forças radicais. Mas pelo meio disse que não faz sentido a ideia ou a proposta de primárias para o PS escolher. Não, o que eu disse que inviabilizava. Eu acho que o PS tem muito interesse em encontrar fórmulas de poder mobilizar o seu eleitorado, não é? Mas esta não faz sentido, esta proposta. O problema das primárias eu disse que não fazia sentido por essa razão. Para haver primárias implicaria que todas aquelas pessoas que se afirmavam individualmente, diria agora 6 ou 7 nomes, não é? Como potenciais candidatos pelo PS, teriam também que estar disponíveis para, em primeiro lugar, aceitar participar nas primárias e fazer um pacto entre elas, nada as obriga, a dizer que as que não ficarem em primeiro existem. Portanto, é um processo demasiado complexo, porque não é o candidato a presidente, não é o candidato do PS. O PS pode escolher um candidato e pode fazer primárias para escolher o candidato a primeiro-ministro. Agora, para escolher escolher quem apoia a Presidente da República, repare, as pessoas que entrassem nessas primárias teriam que também assinar uma declaração que não concorreriam se não ficassem em primeiras primárias. Porque já aconteceu no passado. Porque senão com candidatos da área do PS. Porque senão o que ia acontecer era que o objetivo do modelo, que era escolhermos ficaria perdido, porque alguém diria, eu não concordei, imaginemos. Eu acho que as primárias, enfim, não concordei com a forma como foram feitas, não foi tudo totalmente transparente, e portanto eu concorro à mesma. Pronto, e lá ia. Então, e lá ia quando é que o processo. PS tem que tomar uma decisão? Porque Pedro Nuno Santos ainda não foi claro sobre isso. Já existe, António José Seguro já vai mais lançado, estamos à espera que Mário Centeno e António Vitorino também digam o que é que pretendem fazer. Vão todos mais lançados, Helena, mas ainda ninguém é candidato.
Mas E, quando portanto, é que o partido quando tiver, vai tomar uma decisão? quando tiver o número suficiente de candidatos para poder depois fazer a E sua isso é escolha. exatamente o quê? Esse número suficiente é o quê? Sei lá, acho que a certa altura o Partido Socialista também terá que colocar enfim, Calendário. um tempo de referência. Tá, O não verão, sei. por exemplo. Eu acho que é primavera. Acho que é primavera. Portanto, estamos a falar de setembro, outubro. O quê? Ter um candidato em setembro, Sim. outubro? Não. Acho muito Ah, tarde. é a primavera antes. Acho muito tarde. Certo. Acho muito tarde. Acho muito tarde. Acho muito tarde, Março, mas acho abril, muito tarde. é isso? Acho muito tarde, mas tudo isto também tem a ver com, enfim, há outros partidos que também podem apresentar ou não, e há o ganho de partir em primeiro, já percebemos que alguém partiu em primeiro, há o ganho de poder partir com mais dados, portanto, enfim, Pedro Nuno Santos e a sua equipa mais próxima certamente estão a avaliar tudo e tomarão a decisão mais adequada para os interesses do partido, que não podem ser outros senão disputar e ganhar as eleições Mas no meio presidenciais. disso tudo o PS não corre também o risco de ter mais do que um candidato à corrida às presidenciais, como aconteceu em últimas eleições? Sim, mas não pode hesitar em apoiar um. Deve fazer tudo o que for possível para não ter mais do que uma pessoa identificada. O PS não vai ter mais do que um, não é? Não deve ter mais do que um. Já aconteceu, quando nas eleições Maria de Belém e Sampaio da Nova, o PS apoiou simultaneamente as duas. Portanto, E em agora, 2006 também, não é? Com Mário Soares e Manuel Alegre. não tenho a certeza aí se Manuel Alegre tinha um apoio formal do PS. Penso que o PS apoiava Mário Soares. Manuel Alegre era um candidato próximo do PS. Mas o efeito é praticamente o mesmo. Se houver 2 ou 3 candidatos que as pessoas identificam com o PS, isso é trágico. Portanto, o PS tem que trabalhar o melhor possível para só haver um candidato que as pessoas identifiquem como este é o candidato do PS e mais além, porque não pode ser apenas o candidato do PS. Por exemplo, alguns dos nomes que têm sido falados não são apenas candidatos do PS. Eu não tenho nenhuma dúvida que, não vou agora citar nomes, tenho que citar os 7, mas uns são do PS e vão muito mais à esquerda, outros são do PS e vão muito mais ao centro, e portanto, os candidatos que se têm apresentado não são apenas candidatos do PS partido, são candidatos de uma área política de centro-esquerda, progressista, e claro, para ganhar as eleições tem que ir muito para além de serem candidatos formais, enfim, apenas do PS. E o PS não tem um Presidente da República da sua área política há 20 anos. Exatamente. Não corre o risco de ficar mais 5 ou 10 anos sem alguém da sua área política, tendo em conta a popularidade, por exemplo, do Almirante Gouveia Mel? O aumento de Gouveia e Mel é popular porque não é conhecido. Ou seja, aquilo que é popular no aumento de Gouveia e Mel é, digamos, a persona, o aspecto físico, a farda e o facto de, em determinada altura, ter ficado associada a uma boa capacidade de liderança na questão das vacinas, não é? Ora, não se é Presidente da República pela farda, não se é Presidente da República pela altura ou pela cor dos olhos, não se é Presidente da República por se ter conseguido coordenar, embora isso ajude, um processo de vacinação. O aumento de Gouveia e Mel vai ter que se revelar. Vai ter que se revelar. E quando se revelar, sim, pode correr bem, mas também pode correr mal. Portanto, acho que estar a ponderar neste momento uma estratégia autárquica em função do aumento e Mel não é adequado. O PS corre o risco de não eleger um Presidente da República se não conseguir escolher e apoiar e unir-se em torno daquele ou daquela que estiver melhor colocado para o fazer. E um apoio à esquerda, ou seja, um apoio conjunto à esquerda, como aconteceu, por exemplo, com Manuel Alegre, a dada altura, no consulado do engenheiro Sócrates. Como sabe, Susana, e como eu já referi, a candidatura é unipessoal, o candidato que se apresentar apresenta-se e depois quem quiser apoia. Quem quiser apoia e, portanto, não é necessário haver nenhuma conversação interpartidária, Mas nada. nessa altura a direção de campanha era uma cúpula entre Bloco de Esquerda e Partido Socialista, não é? É uma equipa que apoia o candidato e o candidato pode depois escolher as pessoas que entender e se calhar as pessoas
serão mais próximas das forças que o apoiam. Mas aí não faz sentido haver esse tipo de lógica. Eu estou muito convencido que provavelmente teremos uma segunda volta entre um candidato do Partido Socialista e, se correr bem, o candidato, o almirante Gouveia Melo, e o candidato do Partido Socialista terá fortes hipóteses de ser eleito Presidente da República. O candidato tira da equação, então, um candidato da área social-democrata? Penso que se as coisas forem bem feitas e trabalhadas, o candidato do Partido Socialista tem mais hipóteses de passar à segunda volta e de ganhar as eleições. PS Nacional, o líder do PS prometeu há vários meses estados gerais no partido, que até agora ainda não existiram. Não está a demorar a descolar? Penso que não. Repare, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo e bem ao mesmo tempo, só por um grande acaso é que pode dar bom resultado. Foi preciso discutir o orçamento. Está agora em pleno desenvolvimento e o PS está muito adiantado desse ponto de vista, comparando com outros partidos, todo o processo de escolha dos candidatos autárquicos. Como vimos há pouco, a discussão das presidenciais pode parecer um pouco prematura, mas a verdade é que já inundou a cena política. Então acha que este ano não há Estados Gerais este ano? Eu acho o seguinte, eu acho que é fundamental fazer uns Estados Gerais, não apenas em Portugal, não apenas o Partido Socialista, a social-democracia, os partidos sociais-democratas, o Grupo Socialista e Democrata na União Europeia, precisa rapidamente de fazer uns Estados Gerais, porque os valores fundamentais da justiça social, dos direitos humanos, da liberdade, da igualdade, do sentido social que dá a dimensão à social-democracia, estão colocados perante grandes desafios com a evolução tecnológica. Senão o que é que acontece? Esse espaço político é ocupado. Esse espaço político, se não for rapidamente, e terá que o ser, se não for alterada a narrativa, a resposta, uma resposta para um mundo onde hoje as relações laborais já não são iguais, a resposta para um mundo onde hoje os modelos formativos já não são iguais, a resposta para um mundo onde hoje existe uma mobilidade diferente. Os partidos sociais-democratas têm que conseguir dar essa resposta, porque senão o que acontece é isso, é o que temos a ver, é que os partidos extremistas, quer à direita, quer à esquerda, estão a ocupar esse espaço, quer dos sociais-democratas, quer do centro-direita, no centro-direita tradicional. E o PS Nacional corre esse risco? E o PS Nacional também corre esse risco. Portanto, o que eu estou a dizer é que corre esse risco se não o fizer. Portanto, o que eu estou a dizer é que os Estados Gerais são muito importantes. Agora, os Estados Gerais, estamos num ano em que vai haver autárquicas. Os Estados Gerais de António Guterres foram uns Estados Gerais que eu podia caracterizar como top-down, enfim, de cima para baixo. Começaram por se realizar mobilizando muita gente a nível de grupos de trabalho temáticos à escala global e depois foram-se desenvolvendo pelo território. Eu próprio recordo-me que criei, como um conjunto de outros colegas e camaradas, o Fórum Alentejo, que foi um espaço de debate sobre o futuro do Alentejo, que era os Estados Gerais do Alentejo. Não é? Acho que neste momento o que faz sentido é avançar com os Estados Gerais ao contrário, bottom-up, de baixo para cima, começando por discutir este ano, que é o ano autárquico, a questão do território, a questão da desertificação, das diferenças entre desenvolvimento territorial e interior, as questões da demografia, as questões da fixação das pessoas, a questão dos serviços em zonas muito pouco povoadas. Portanto, aproveitar e juntar o facto de nós estarmos numa campanha autárquica, estarmos a fazer propostas de solução para as pessoas, envolver as pessoas com os Estados Gerais territoriais e partir desses Estados Gerais territoriais para depois discutir todas as outras políticas que provavelmente serão mais fáceis de discutir a seguir às presidenciais, com mais fogo e com outro tipo de disponibilidade das pessoas para poder discutir.
Há quase um ano que Pedro Nuno Santos está a liderar o PS, para além das pensões e da abstenção no Orçamento de Estado. Há alguma coisa a reter desta direção? Não se esperava mais ação, mais propostas, em vez de menos reação ao governo? Há menos de um ano que, como disse, que Pedro Nuno Santos está a liderar o Partido Socialista. A questão fundamental quando nós dizemos que a política deve ser feita para as pessoas, nós, mais do que propostas e propostas e propostas, estamos fartos de ver este governo apresentar propostas, pacotes enormes, o pacote das 100 medidas que ia revolucionar a economia. Bem, não vi nada. O plano de contingência para o Sistema de Saúde, que, enfim, vê-se, mas falhou. Mais do que propostas, o que importa é aquelas coisas que se fazem e que têm consequências. E a verdade é que, neste tempo, algumas coisas foram feitas que tiveram consequências. Mas que será o governo a aproveitá-las a dada altura também, Serão não é? os portugueses Eleitoralmente, estou a dizer. Sim, eleitoralmente talvez, mas eu posso, e no meu dia-a-dia, como é evidente, falo com muita gente, não falo só com pessoas do Partido Socialista, mas também há muitos militantes do Partido Socialista que me fazem a mesma pergunta que a Helena me fez e que a Susana me está a fazer, e eu digo, camarada, é assim que nós tratamos, se calhar aqui já não paga SCUT porque nós fizemos isto, paga menos impostos porque isto aconteceu, tem um imposto jovem mais equilibrado porque isto aconteceu. Acho que houve um esforço de fazer algumas coisas importantes. E a verdade é que, como disse há pouco, foi um ano, 6, 7 meses, com muitas coisas ao mesmo tempo. É preciso lançar agora as autárquicas, é preciso tratar das presidenciais, é preciso começar a preparar a discussão do próximo Orçamento de Estado. Eu acredito que os Estados Gerais do próximo também podem ajudar um pouco a isso, e para ter políticas e propostas orçamentais que digam mais diretamente com as pessoas, e com as pessoas em concreto, e com a diferenciação dos territórios e do aquilo que as pessoas fazem, do seu perfil. Acho que sim, acho que este tempo o Estado-Geral cumpriu aquilo que são os mínimos para que teria que cumprir como Estado-Geral, e agora, com mais experiência, certamente poderá fazer mais e melhor. Falou do orçamento do próximo ano. Acha que o PS devia manter aberta a porta à viabilização do próximo orçamento? Eu acho que nunca se deve fechar nenhuma porta sem conhecer o documento. Porque já há muitas pessoas a dar como adquirido que o PS não pode voltar a viabilizar e que o mais razoável seria depois haver eleições antecipadas em 2026. Eu acho que não se pode... Uma das frases que eu fixei da noite eleitoral, em que, como sabe, o PS perdeu por muito poucos votos as eleições, não ganhou as eleições por muito poucos votos, foi tão poucos que eu acho que é preferível dizer não ganhou as eleições por muito poucos votos. Uma das frases que eu fixei de Pedro Nuno Santos foi dizer: comigo acabou-se a tática. E, portanto, eu acho que não se pode definir que se vai chumbar um orçamento e que depois se vai haver eleições antecipadas sem conhecer o orçamento em concreto, sem conhecer o que é que vai acontecer no próximo mês, no mês a seguir, o resultado das autárquicas. São demasiadas variáveis. Há uma coisa que nós temos que ter convicção, que é, primeiro, nós acreditamos profundamente que somos mais capazes de governar no interesse das pessoas, com equilíbrio, com justiça, do que é a nossa alternativa à direita. Nós acreditamos que é melhor para os portugueses um governo do Partido Socialista, e temos em cada momento de tomar as decisões que sejam aquelas decisões que os portugueses compreendam como sendo a melhor decisão para eles. Por exemplo, eu, a partir do momento em que, embora não tivesse sido um acordo total, foi um acordo parcial, mas praticamente total, a partir do momento em que houve uma cedência substantiva por parte do governo da AD em relação ao orçamento anterior, eu acho que os portugueses não iriam entender que o PS chumbasse esse orçamento e não se abstivesse, mesmo que, do ponto de vista da tática política do PS, e havia bons argumentos, pudesse haver interesse a chumbar. Eu acho que, quando a tática política do partido colide com o interesse das pessoas, as pessoas vão penalizar
o exercício da tática política do partido. Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Carlos Zorrinho, faz parte da Comissão Política Nacional do Partido Socialista e é agora o candidato do PS à Câmara Municipal de Évora. Agradeço de novo ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo esteve a jornalista do Jornal Público Helena Pereira, a gravação áudio foi de Rui Glória e a gravação vídeo ficou a cargo de Marta Pedreira Michão. Regressamos na próxima semana.